Vamos dar sequência então, porque a PEC da segurança, o governo planeja retomar o ministério voltado ao tema. Confira os detalhes agora com o André Anelli. A promessa do presidente Lula de recriar o Ministério da Segurança Pública foi feita em entrevista à TV Alterosa de Minas Gerais e vai ao encontro do que já havia defendido o Partido dos Trabalhadores, o PT, em uma resolução aprovada em convenção interna. Lula condicionou a recriação da pasta à aprovação da PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Os principais pontos do parecer foram apresentados pelo relator, deputado Mendonça Filho, em reunião de líderes partidários durante a semana. Entre as principais mudanças estão a inclusão de um referendo sobre a maioridade penal, que passaria de 18 para 16 anos, a perda de direitos políticos para os presos provisórios, o impedimento de progressão de regime para supercrimes, como os delitos contra a vida, estupro seguido de morte e papel de liderança em facções. Sem um ministério sobre a segurança pública, pelo lado do governo, quem trata desses assuntos é o Ministério da Justiça. De Brasília, André Anelli. Quero ouvir o Luiz Augusto Durso para conversar conosco. A gente observa o seguinte: o tema da segurança pública domina a atenção dos brasileiros. Infelizmente, hoje, quando a gente sai de casa, tem muito receio no trajeto para o trabalho, seja para o lazer. Então, você vê a aproximação de alguém no trânsito, é terrível de fato mesmo. E, infelizmente, a violência não para. Muitos homicídios, latrocínios. Então, isso dominou já a campanha municipal, que normalmente é um tema que é voltado para os estados e também para a União. Agora, tem essa pecha, né, que a esquerda passa a mão na cabeça de bandido, né, Durso? Então, é mais mole, sempre aquela vítima da sociedade e tudo mais, ele não teve alternativa. E agora que parece, o governo sintonizado com essa onda, evidentemente, de contrária à violência, aquele episódio no Rio de Janeiro que nós tivemos mais de 100 mortos e a avaliação da comunidade avaliando que foi bom, porque o que acontece? A pessoa quer que algo aconteça de fato no dia a dia dela, não dá para aguentar mais. Então, agora o PT tenta também entrar nesse assunto, já mirando a campanha de 26. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Você trouxe o histórico perfeito e adequado. Tudo mudou naquela operação do Rio de Janeiro, agora nos últimos meses, após a situação dos mais de 100 mortos, nós vimos os partidos de direita comemorando, elogiando, defendendo a polícia, aplaudindo e lamentando a morte dos policiais. E algumas figuras da esquerda, que não o presidente Lula diretamente, mas seus aliados, falando sobre violência policial, etc. Isso pegou muito mal na sua gestão, né? Até porque as pesquisas apontaram que o próprio morador ali da comunidade estava apoiando. E outra coisa, Marcelo, o tempo passou e nós não tivemos, mesmo diante das investigações daquela operação, nenhum resultado de uma morte de um civil, de uma morte de um morador. Ou seja, foi uma mega operação espetacular do ponto de vista operacional, do ponto de vista logístico, de todos os pontos de vista, porque realmente apreenderam armas, trouxeram alguma resposta do Estado e estimulou o debate, colocando segurança pública como um dos pilares para o ano que vem, em ano de campanha, e quem sabe, esperamos, claro, que seja propostas cumpridas e não só prometidas durante o período eleitoral. E agora, o presidente Lula e seu partido têm tentado mostrar exatamente que aquela fama, como você bem falou, de ser sempre à esquerda, defensores dos direitos humanos, de apoiar algum tipo de criminalidade, hoje não é mais assim, não funciona mais assim. Tanto é que eles defendem a PEC da criminalidade, né? A PEC da segurança, eles querem diminuir a maioridade penal, etc. Mas a gente precisa lembrar que uma mudança legislativa vem de várias previsões. E eu defendo que a gente precisa se aprofundar e muito no debate, porque para aprovar essas iniciativas que o nosso repórter elencou, nós temos também na PEC da segurança aquela situação de centralização no governo federal, na Polícia Federal, a segurança que é de competência dos estados por previsão constitucional, e tantos outros temas que ainda precisam ser melhorados antes da gente ter algum tipo de mudança constitucional. Tanto é que o PL antifacção, que era o PL antiterrorismo, ele foi alterado diversas vezes pelo seu relator Derrite. Falam em mais de 7 vezes, né, 60 mudanças pontuais. Por quê? Porque para chegar
realmente uma mudança positiva para o Brasil, que não tem que ser política, tem que ser prática, a gente precisa ouvir todos os lados e procurar o melhor caminho para realmente melhorar a segurança pública. E não me parece ainda ser o caso dessa PEC, da PEC da segurança. Mas o governo tem tentado realmente descolar essa imagem antiga e mostrar que seria uma prioridade a segurança pública, o combate à criminalidade, claro, pensando em 2026.